A nossa mente, ela segue padrões. E padrões esse que nós podemos perceber quando nós aprendemos a andar de bicicleta, por exemplo. No início, quando a gente ainda é pequenininho, a gente não consegue nem se equilibrar. Muitas das vezes, a maioria das bicicletas, pelo menos na minha época, inclusive tinham rodinhas, né? Atualmente já tem uma linha de pessoas de saúde mental que instruem, né, a tirarem a rodinha, a não deixar que a criança já comece com a rodinha. Mas isso seria um assunto para outro vídeo. Aqui nós vamos falar hoje como reprogramar a sua mente rapidamente, usando a lei da suposição, que essa é implacável e de maneira muito fácil. Você não vai precisar ficar meses, anos fazendo algo ou repetindo-se para que você tenha resultado. Com a reprogramação mental, utilizando a lei da suposição, você vai ver que o seu programa, os seus hábitos vão mudar rapidamente e você vai conseguir conquistar aquilo que você deseja. Bom, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. O meu nome é Thay Vieira, eu sou psicóloga, psicanalista e o intuito aqui desse canal é que você tenha uma mudança de mentalidade para uma mentalidade de sucesso. Além disso, eu trago dicas incríveis sobre a lei da suposição, a lei da atração, muito famosa e conhecida, né? Que aqui no canal nós falamos, e as leis da vibração, que é uma sublei da lei, que é a lei, né, universal dessa sublei que tanto é falada, que é a lei da atração. Então vamos para o assunto sobre a reprogramação. E não se esqueça de inscrever-se no canal, se você realmente quer ter uma mudança de vida. Além disso, você vai ter dicas incríveis aqui de promoção de saúde mental, para que você possa viver todos os seus sonhos. Bom, então vamos lá. Quando você resolve fazer uma reprogramação mental, a primeira coisa que você tem que ter clareza é da área que você precisa e quer reprogramar. E como eu vou ter essa clareza, Thay? Porque muitas das vezes a gente pode pensar que é uma coisa, é uma área, e a crença, o que está impedindo, está em uma outra área. Como que eu consigo fazer esse rastreamento de uma forma precisa? Bom, a primeira coisa é você ver quais são os padrões que vão se repetindo na sua vida. Sabe, aquelas cenas, aquelas questões que vão se repetindo e que você não quer que volte a se repetir? Que você decidiu que vai ser diferente? Então, a partir do momento que você decide que seja diferente, você já começa a fazer uma grande reprogramação mental. Mas calma aí, porque esse processo você não pode de forma alguma errar. Porque a nossa mente, ela tende a seguir padrões. Quando eu comecei a dirigir, eu lembro, né, que eu entrei para a autoescola, a primeira vez que eu fui ter aula prática, né, na época que eu tirei a carteira de habilitação, eu tinha 10 aulas práticas. E eu lembro que depois eu até fiz, quando eu comprei realmente um carro, fazer mais 10 aulas práticas para me sentir realmente segura e poder dirigir. Né, como se isso deixasse, né, depois que a gente aprende, mas enfim. E aí, nessas aulas, a primeira vez que eu peguei o carro, eu falei, caramba, eu não vou conseguir dirigir. Como é que é isso? Como é que eu vou pensar em marcha, em olhar para o retrovisor, em olhar para o retrovisor direito, em olhar para o esquerdo, né? Como é que eu vou fazer essa movimentação toda, embreagem, freio? A mente, primeira coisa que ela faz é isso. Sim ou não? Quem está comigo aí já escreve nos comentários se quando foi aprender a dirigir, a mente já fez todo esse rolê. Porque eu tenho certeza que sim, né? A nossa mente, ela nem acredita na possibilidade de, né, resolver aquela situação toda. A primeira vez que você pega um carro para dirigir, você diz, caramba, como é que eu vou fazer
tudo isso ao mesmo tempo, esses movimentos simultaneamente, e vou conseguir dirigir, né, sem bater, né, seguindo as leis de trânsito, sem causar nenhum dano a ninguém, enfim. E aí, de repente, você começa a treinar. Você começa a treinar. E você compra o carro. E você começa a dirigir. E você começa a dirigir. O que você vai acontecendo? Isso vai se tornando automático. Né? Meu carro hoje é automático. Mas quando não era automático, se eu precisar hoje dirigir um carro de marchas, eu vou dirigir tranquilamente. Sem problemas nenhum. Eu vou passar a primeira, eu vou passar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha. Eu vou estar olhando para todos os retrovisores, dirigindo, conversando com alguém ao meu lado, ouvindo uma música, e tá tudo bem. Já tá no meu piloto automático. Por quê? Porque a mente ela é aprendível. E é isso que eu quero trazer para vocês. Porque a verdadeira reprogramação mental é aquela que traz aprendizado para a sua mente. Quando você aprende um caminho, o que acontece com esse aprendizado? Ele simplesmente vira, né, um aprendizado que entra no seu inconsciente. E fica ali como uma informação, como uma memória. E é por isso que muitas vezes a gente fica anos e anos, eu tô falando até no meu caso, tá? Sem andar de bicicleta. E quando a gente vai andar de bicicleta, o que acontece? A gente simplesmente sai pedalando, pelo menos eu, saio pedalando sem dificuldade nenhuma e começo a andar de bicicleta. Teve um dia desses que eu fiz um teste até comigo mesma em relação a isso, que foi patinar no gelo. Quando eu era bem garotinho, sempre meu falecido pai, me levava para patinar no gelo. E aí eu falei, cara, eu vou num ringue de patinação, minha filha adora patinar, né, para ver se eu consigo ainda me equilibrar num patins no gelo, que já é mais, assim, exige mais equilíbrio, né, e eu era ligeira nisso, eu lembro que eu fazia, inclusive, umas rodadas, e eu fui patinar. E eu patinei. É óbvio que não da maneira que eu patinava antes, quando eu fazia isso sempre com meu pai como um hobby, né? Eu tinha uma determinada prática, não era uma profissional de patinação. Mas eu nunca me esqueci. Eu consegui ficar ali equilibrada no ringue de patinação, sem precisar daquele apoio, sem ficar me encostando na pilastra ou precisar que alguém viesse me auxiliar. Então, o que eu quero que vocês entendam com essas informações é que a nossa mente ela aprende tudo e que tudo é treino. Uma vez que ela encontra o caminho neural ao qual você tanto busca, acabou, bingo, você acertou. E isso não precisa ser demorado. E é aí que muita gente desiste no meio do caminho, porque entende o processo, mas não faz o processo. Porque quando você quer reprogramar a sua mente, a forma mais fácil e mais prática é você ser aquilo que você deseja. É você incorporar. É você escolher pessoas que são referenciais e começar realmente a fazer um copia e cola delas, sabe? Utilizar como referência. Quais são os hábitos, o que elas fizeram, qual foi o caminho que foi percorrido, sabe? Que você faz sentido para você ir também em direção a isso, que isso vai te levar rumo ao seu sonho. Qual é o servir que você pode dar à humanidade? Porque isso faz parte do nosso processo evolutivo, sabe? Eu fico imaginando, se não, sem o servir. Sem o servir, eu acho que eu não ia existir, sabe? E o que eu faço aqui é isso, é servir com o meu conhecimento, para que todos vocês tenham resultado. E a única coisa que eu peço para vocês, como energia de troca, que vocês deixem o seu like nesse vídeo, para que ele chegue ao máximo de pessoas e possa realmente ajudar as pessoas a vivenciar os seus sonhos. Porque a reprogramação mental, uma vez que ela é feita de maneira assertiva, o caminho neural que a sua mente vai fazer é totalmente diferente do que já está acostumado. E aí o que vai acontecer? Bingo! Você vai ter resultados diferentes.
Porque você começou a fazer coisas diferentes, de forma diferente. Você reprogramou-se. E isso pode acontecer de uma forma muito rápida quando você começa a incorporar esse ser. Eu conheço pessoas que tiveram resultados, e eu tive alguns resultados comigo, tá? Em 2, 3 dias. Sendo aquilo que deseja expressar, sabe? Simplesmente sendo. Sem ficar fazendo esforço, sem ficar falando palavras totalmente contrárias ao que você está fazendo. Quando você diz, eu estou em um processo de materialização, você está em processo. Você não materializou. Quando você diz, eu vou conquistar no futuro, quando você diz, eu vou, você já está dizendo que você vai um dia. Mas quando você está e você treina a sua mente para estar, aí o que ela vai fazer? A mesma coisa que o dirigir. Entenderam, gente? Virou chave aí. Então, como que é a melhor maneira que eu faço quando eu quero muito cocriar alguma coisa, trazer algo para minha vida, mudar o meu campo vibracional para que eu possa atrair aquilo que eu desejo, porque nós vivemos sim sobre leis universais e uma delas é a lei da vibração, né? E aí a pessoa fica aí pensando, qual é a vibração do meu desejo? Não, esse não tem que ser a sua preocupação. A sua preocupação simplesmente tem que ser incorporar aquilo que você realmente quer. É acreditar. É incorporar o ponto, e isso é treino. É incorporar o ponto de você se sentir uno com aquilo que você deseja, de você sentir a emoção. Quando você pensa no seu desejo, que você sente a emoção, você já está nesse processo de materialização. E é aí que entra, muitas vezes, o erro. Porque a pessoa vai e fala, eu estou em processo, eu estou tendo sinais, ao invés de viver o agora. Porque se tudo vai ter que se repetir, se é um filme, o que se você está vivendo hoje, qual é o caminho que sua mente vai fazer amanhã? E depois da manhã, ela está treinando, e isso é muito rápido, porque você está agindo no poder do agora. Você está sendo, você está mostrando já o que você veio expressar, né? Se você é professora, você começou a dar aula para suas bonecas em casa. Quem já não fez isso, né? As meninas aí, né? Os homens que me desculpem, mas as meninas, né, já fizeram muito de se dar como professora. Eu já cansei de ficar como professora, né? E eu lembro que eu tinha um giz e ficava lá dando aula para minhas bonecas. Gente, isso é treino. Isso é treino. E essa prática na minha vida, né, mesmo na infância, e eu gostava muito, me tornou uma adulta com uma oratória muito leve, muito fácil. Eu consigo conversar falar para milhões de pessoas o que eu falo para 2. Sem problema nenhum, sem timidez, sem me tremer, sem me sentir ansiosa, sem disparar qualquer gatilho. Porque isso já vem também de uma pulsão minha. Eu tinha já isso comigo, né? Então não foi necessário esforço. Mas entendo que tudo na mente de cada um é treino. E é uma mente treinada, ela é implacável naquilo que ela faz. Então, quando você incorpora o ser desejado, você não precisa fazer 1 milhão de técnicas. Porque quando você está fazendo 1 milhão de técnicas, uma a cada semana, você está demonstrando que você não tem aquilo que você deseja. Que aquilo ainda não chegou. E a única coisa que você precisa fazer é entrar em sintonia, não é isso? Não é entrar na energia disso? Então, seja isso. Porque se você não te resta mais nada a não ser ter.
Entende por que a lei da suposição funciona tanto para reprogramar a sua mente? Por que acontece de forma tão rápido? Por que pessoas, né, me falam no direct, Thay, eu fiz um processo maravilhoso, terapêutico com você. Por quê? Porque eu instruí a utilizar a lei da suposição. E a pessoa tinha muita vontade de trabalhar home office. Ela queria continuar trabalhando nível empresa dentro do que ela fazia, né, uma contadora, mas ela queria home office. E o que aconteceu? Quando ela começou a simplesmente chegar na casa dela, sentar e começar a trabalhar. Comportar-se como? Ela, inclusive, falava para os filhos, mamãe está trabalhando. E os filhos, opa, mamãe, você já está trabalhando em casa? Ela, sim, eu estou trabalhando em casa. E aí ela ficava comportando-se como uma pessoa que trabalha em casa. O que aconteceu? Ela conseguiu trazer para a vida dela, muito rápido, uma proposta para trabalho online, ao qual ela está executando até hoje. Né? Então a gente vê que quando utilizado na reprogramação mental, o processo de incorporação do ser, você fez todo o processo correto. Você consegue reprogramar a sua mente de uma maneira leve. Você não vai precisar ficar escrevendo não sei quantas vezes, não que eu seja contra, tá? O processo de repetição, ele reprograma a mente. Com certeza reprograma. Mas aqui nós estamos falando de facilidade, de reprogramar da maneira correta. E se você é o ser desejado, por que você está assistindo 1 milhão de palestras? Como o próprio professor Hélio Couto cita. Ele diz, gente, assiste 18 milhões de palestras do mesmo assunto. Tanto que ele parou até de falar sobre o processo de cocriação da realidade. Né? Agora ele voltou aí para as redes sociais, para quem é fã, como eu, né? Falando sobre as pessoas que estavam imitando, plagiando ele digitalmente. Né, e como que a gente ia identificar esse plágio. É bem legal, eu gostei bastante de ter visto ele, porque eu tinha várias fanfics na minha mente sobre o professor Hélio Couto. Eu falava, cara, será que o professor Hélio Couto já vive em outro país? Ou, enfim, por que ele não fala mais com a gente? Né? Por que ele não faz mais as suas palestras? Só tem a escola dele, que é falada através da Valéria Campos. Eu, inclusive, já fiz vários cursos lá dentro da escola. Então, caramba, cadê o professor Hélio Couto? E aí, né, ele apareceu e tudo que eu estava criando na minha mente, eu falei, bom, né, ele existe, ele tá ali, ele tá na dele, ele não faz mais palestra. Por quê? Porque ele mesmo repete nas palestras, né? Vocês vão assistir várias vezes eu falando do mesmo assunto e vocês não vão aprender. Vocês vão conquistar, fazer o processo, né? Ele fala, vocês vão conquistar a casa, carro e apartamento. E aí, depois que quiser conquistar uma gêmea, vão me procurar novamente, sem entender que o processo é o mesmo para todas as coisas. Né? Então, gente, o implacável é tudo que nós estamos conscientes de ser. Se você precisa estar consciente, presta bem atenção nisso, gente, porque isso é informação para quem ficou até o final do vídeo. É aquele bingo, é aquela chave, anota ou volta ao vídeo nessa parte. Entendam o seguinte, gente, tá? Quando a gente está sendo o objeto que nós desejamos, quando nós estamos se comportando como, Thay, mas não dá para eu fazer isso o dia inteiro. E aí, como é que eu faço? Eu não posso incorporar o ser desejado, porque é totalmente contrário às minhas atividades laborativas atuais hoje. Ok, você pode fazer isso de manhã e à noite. De manhã é ótimo, por quê? Porque a sua mente ainda está naquele estado, né? E é muito bom para a aprendizagem.
Então você repete o seu ser desejado, incorporando ele, entendendo os hábitos, a atitude, como ele se arruma, ok. Veja os vídeos do locais ao qual você deseja morar ou viajar. Comece a se integrar, a pisar na cidade. Gente, tem pessoas que, por exemplo, têm sonho de ir para Paris, mas não conseguem fechar os olhos e ver a Torre Eiffel porque nunca viu. É. Então, assim, gente, vai, começa a incorporar, esteja lá. Porque uma vez que você incorpora o ser desejado, é todo o bingo da história. Você não precisa ficar se preocupando com a vibração que você está, com o que você está atraindo, não. Porque você está sendo. E se você é, você já tem a energia, a vibração, você já é um com aquele todo. E o que você tem que ter cuidado é com as palavras que você fala. Elas não podem contrapor a sua suposição. Elas não podem contrapor aquilo que você tanto está expressando agora. Então, quando você diz, eu ainda não cheguei, eu ainda não conquistei, e você fala que está, né, indo, né, que está tentando, você não chegou. Mas quando você realmente, e isso, gente, vocês vão ouvir todos os melhores neurocientistas, cientistas, pessoas da física quântica, da metafísica, falando a mesma coisa. Uma vez que você é, não tem outro jeito a não ser aquela coisa vir para você e se unificar a você. É aí que está o nosso grande poder de cocriação, nosso poder de manifestação. O nosso poder de manifestação está no nosso poder de ser, de estar consciente do que nós somos. Se eu perguntar agora, o que você é? Você vai me falar aquilo que você está consciente de ser. Virei chave. Valeu a pena? Então já vai compartilhando com aqueles amigos que você também deseja que mude a história. Já deixa o seu like, comenta nesse vídeo que eu amo ler o comentário de vocês. Até o próximo vídeo. Excelentes realizações, excelentes manifestações. Eu amo vocês. Eu fico muito feliz com o resultado de vocês. Desejo a todos um dia abençoado, cheio de realizações no poder do agora. Beijos!